Oi, professor Rafael Corsi aqui. Vou explicar as soluções aqui dos problemas propostos para o exercício 2, do capítulo 2, desculpa. Então, ele dá uma topologia aqui de CPU que tem um L1, e ele dá o tempo de acesso, se o cache da hit, e o tempo de acesso se não da hit, e o tempo de acesso direto à memória. Então, com esses dados aqui, primeiro ele pede para calcular qual que é o tempo de acesso médio para 3% de miss rate. Então a gente tem 97% do tempo dos acessos dando hit e 3% dos acessos perdendo. Isso aqui, e para isso então deu 4,27. Aí no B, ele já fala que ele tem um programa de 1 GB e um cache de 64K. E qual que é o tempo médio de acesso? O truque, a questão aqui é, né, que é com a memória 64K, ela vai só essa parcela aqui, né? A gente pode supor que só 64K vai ter hit e o resto não. Então esse é o truque, tá 109, fazer 110 aqui. No C, ele fala, tá, compara aquele programa do B aqui, que tem 1 GB de acesso à memória, se a CPU acessasse a memória externa direto, sem passar pelo cache. Porque lá em cima ele fala acesso direto sem passar pelo cache de 105 ciclos e passando pelo cache com miss rate é 110. Então tem uma penalização aqui de 5 ciclos para o cache ir para a memória e buscar o dado. O que a gente pode perceber aqui é que se a gente não usar o cache, o programa fica mais eficiente, né? O programa não, a execução do programa fica mais eficiente, que dá um speed up de 1,03. Não sei se pode dizer que é speed up, mas é uma melhoria de 1,03 se a gente não usar o cache. Então, nesse caso, seria melhor não usar o cache para esse tipo de acesso randômico para a memória. E no D, eu fiquei meio que na dúvida, na verdade, o que ele pedia. Pelo que entendi aqui, ele quer saber qual que é o limiar que passa não a valer de miss rate, que passa não a valer a pena mais usar o cache. Pelo que eu entendi é isso. E eu cheguei na conclusão, né, usando a equaçãozinha aqui, essa igualdade, de 95,4%. Então, a partir de 95,4% de miss rate, não vale mais a pena usar o cache. Então, é melhor acessar a memória direto. Vamos para a questão 2. Estou sem mouse. A questão 2 aqui é um lance de streaming de dados. Então, a gente tem uma aplicação aqui, né? Eu desenho aqui uma placa de rede. O NIC está recebendo o dado. Esse dado está fazendo um write via cache na memória ROM. Perdão, na memória de programa, que é na memória de dados, tá? Na RAM. E tem uma aplicação que é a CPU, que está lendo esses dados via memória cache de 64K bytes. E os dados aqui vêm em um pacote de 512K bytes. Aí você pergunta aqui qual que seria o miss rate, né? Taxa de falhas disso. Bom, minha conclusão. Aqui eu fiz só um resumo aqui de como que funcionaria, né? Porque você fala que uma linha de 32 bytes, eu entendi que essa linha de 32 bytes é o tamanho do barramento. Então, se a gente tem uma memória 64K, eu tenho esses dois aqui. Você fala que são endereço Word, né? 0, 4, 8. Então, a gente teria esses 2 bits menos significativos não utilizados. A gente teria 6 bits por index para endereçar o 64K. E os restos dos bits, que dá 23 bits para tag. Como a gente tem 512K e 64 de memória, para cada endereço aqui do meu index, eu teria 8 possíveis endereços para endereçar o 512K. Tá? Isso é importante
porque da forma como que você falou, que a gente vai, né, vai lendo o dado do streaming, né, o dado passado, se eu perdi, perdi, se não perdi, não perdi, não interessa. O que vai acontecer? Quando chegar o dado aqui, ele vai atualizar o cache com o final do pacote, né, com os últimos bytes do pacote. Mas quando eu for ler, eu vou ler sequencial e sempre vai dar misrate. Porque a primeira leitura eu vou ler o primeiro dado do pacote que não estava na cache ainda. Aí quando eu for ler o segundo, ele não vai estar na cache. Quando eu voltar para o index aqui, né, quando o index repetir, o valor que tem lá não vai mais bater a tag. Então vai dar 100% de misrate. Tá? Aí você pergunta para classificar o tipo aqui. Conflito não é. Capacidade eu fiquei na dúvida, porque ele fala lá no livro lá que se tem muita atualização de blocos, mas a gente não tem blocos aqui, né? Eu concluí que é compulsória, tá? Então, são falhas do tipo compulsória do cache. Minha conclusão. E na terceira questão, vou abrir aqui. Bom, terceira questão, ele tá dando aqui, na verdade, o que é MPKI, que é por 1000 instruções, tá? Miss rate per... putz, não sei. Mas é por 1000, aí tá falando aqui, né? Per thousand instructions, é isso. Então, beleza. Aí dá aqui os negócios. Como que ele tá dando por em MPKI? É fácil, né? Porque MPKI eu não preciso ver o quanto que passa do cache e volta, e o quanto desses por cento que vai, o quanto que volta, que eu teria que fazer se fosse um miss rate. Eu não preciso fazer dessa forma, posso fazer direto. Então, como a gente faz aqui pelo livro lá que eu li, a gente pega aqui o MPKI do L1 e multiplica pela latência do L2. A gente pega o MPKI do L2 e multiplica pela latência da memória. Então, usando essa equaçãozinha para essas topologias de memória, de cache, a gente tem aqui, a gente obtém 3.600, 3.200 e 3.480. Eu fiz as parciais aqui também embaixo, para entender onde estava sendo o gargalo, né? Onde estava sendo a maior influência de qual memória estava influenciando mais aqui no gargalo. A gente vê que nesse último aqui, tem 4 níveis de cache de memória e com pior desempenho, né, do que desses 3 níveis de memória daqui, porque tem uma memória de 2 MB aqui no meio, que é essa aqui, essa L3, que influencia bastante na latência. Tá? Essa primeira aqui que influencia bastante na latência, porque essa memória de 8 MB aqui, que ela é lenta. E ela tem um acerto grande, né, de 1%, mas a latência dela é bem grande. E é isso. Beleza, professor? Espero ter ficado claro. Obrigado. Ele perguntava mais alguma coisa? Não.